EBD, é sendo a Igreja do Deus Vivo. O textuário nos diz assim, em Efésios capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. A verdade prática diz assim, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16, e Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, o versículo 32. Leiamos a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Também lemos em Efésios capítulo 5, versículo 25, 26, 27 e o 32, que nos diz da seguinte maneira. Acompanhe na sua Bíblia. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. O nosso plano de aula deve conter as seguintes objetivos, motivações, como a igreja local não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer sua identidade de representante de Cristo no mundo. Por isso, nesta lição, é importante reafirmar a natureza da igreja e destacar seu relacionamento com Cristo. Neste relacionamento, que como igreja nós afastamos do mundo, vivemos o propósito de Cristo na terra e nos livrarmos das influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. Os objetivos desta lição é explicar a natureza da igreja do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação e elencar as armas da igreja do Deus vivo. A motivação é: vivemos num contexto de ataques que buscam desconstruir a fé dos santos. Entretanto, nesse contexto é que somos convidados a ser igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. É tempo de ser igreja em qualquer lugar, em qualquer que seja, ou em qualquer lugar em que Deus nos levar. A conclusão da lição, devemos fazer aplicação fazendo parte do corpo de Cristo, assim devemos honrar a mensagem da cruz. Vamos para a nossa lição. A introdução ela vai trazer a seguinte informação. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Então você vê aí duas características da igreja do Deus vivo: coluna e firmeza da verdade. Esse texto você vai encontrar em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. A palavra-chave é igreja. Vamos para o nosso primeiro ponto, que é a natureza da igreja do Deus vivo. A casa do Deus vivo. Paulo orienta a Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 13, 15, parte A. A expressão casa de Deus aqui foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. Você pode encontrar essa referência em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 11. O uso original da expressão refere-se ao templo. Então, quando ele está aqui falando casa de Deus, ele está se referindo ao templo por ser uma expressão usada no Antigo Testamento. Mas o complemento é que a igreja do Deus vivo inclui um conjunto de membros da igreja, ou seja, a membresia da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé. Você pode encontrar isso em Gálatas capítulo 6, versículo 10, famílias de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 19, corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, e o templo de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 6, 16 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Você pode encontrar isso em Daniel capítulo 4, versículo 25 e Atos 17, versículo de número 24. Vamos para o segundo ponto aqui da lição do primeiro ponto, o subtópico, né? A coluna e a firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e 14. Essa verdade, o que é essa verdade? Essa verdade é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é de responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 20. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e muitas heresias. É o que tem surgido nos últimos dias, né? Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo, como disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. O terceiro subtópico é o mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Você pode ver isso em João capítulo 14, versículo 6. Nessa concepção, o apóstolo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. Colossenses capítulo 1, versículo 26. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã.
Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso como expressão, o mistério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Assim a igreja é a fiel portadora da verdade, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 27. Então, o que podemos entender aqui? Que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do evangelho. Então você vê aí a tremenda e grande importância que você tem como sendo membro do corpo de Cristo, junto com todos, assim formando o corpo de Cristo. Nós temos essa importante missão de coluna e firmeza da verdade e fiel portadora da verdade do evangelho. Por isso que a minha e a sua vida não pode descondizer com as escrituras. Amém? Nós estamos prosseguindo para o segundo ponto da nossa lição, que é Cristo e o relacionamento com a igreja. Como Cristo se relaciona com a sua igreja. Vamos lá para o primeiro subtópico de número 1, que nos diz santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que a regeneração, Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses 4,16 e Hebreus capítulo 13, versículo 12. Então, o que entendemos sobre a expressão da lavagem da água? Essa expressão é usada de forma figurada, ou seja, ela simboliza a palavra de Deus que opera em limpeza espiritual, como está escrito em João capítulo 15, versículo 3. Aí você vai procurando esses textos e vai verificando, vai lendo. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e Hebreus 12, 14. Porém, este processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Romanos 6, 22 e Filipenses 3, 21. Então, observamos aqui que Cristo se relaciona com a igreja através da santificação e a pureza da mesma. O segundo subtópico número 2, ele vai tratar sobre a gloriosa e irrepreensível. Então veja que a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, nem mais santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Veja que a Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa, 2 Coríntios 11, 22. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse 21, 2, 9. Mas, se observarmos aqui, a igreja, hoje, atualmente, a igreja hoje, ela é esposa de Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse que a sua esposa já se ataviou, né? Não é mais noiva. A igreja está desposada do seu marido quando Jesus ali morreu na cruz do Calvário. Então veja que durante essa espera por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2,13. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Então veja que
Essa expressão mácula e ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro, que é a festa nupcial de Cristo com sua esposa, em Apocalipse 19, versículo 7 ao 9. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem devida veste nupcial, como está escrito em Mateus capítulo 22, do 11 ao 13. Chegamos agora o que esta parte 2 ela quer dizer é que a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Então agora partimos para o terceiro ponto da nossa lição, onde ela vai tratar sobre as armas da igreja do Deus vivo. O primeiro subtópico nos traz o seguinte título: o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade, e por isso os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção, como está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10. Para ilustrar essa responsabilidade, levamos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Veja, os 2 servos, como está escrito em Mateus 24, 45 e 51. Os talentos, Mateus 25, 14 e 30. O servo vigilante, Lucas 12, 35 ao 38. O mordomo infiel, Lucas 16, 13, e as 10 minas, Lucas 19, 12 ao 26. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade de cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. O segundo subtópico vai tratar do ensino da verdade, que nos diz assim: Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo 3,2. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras. Você que é professor da escola dominical, você deve compreender as Escrituras através da capacidade dada pelo Espírito Santo. Defender a ortodoxia e refutar as heresias. Tito 1 e 9. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54 de Lutero, ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador, como está escrito em João capítulo 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aprendemos aqui que o zelo e o ensino pela verdade são 2 das principais armas da igreja do Deus vivo. Então, recapitulando, nós aprendemos no primeiro tópico que a igreja é a casa do Deus vivo, ela é coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Também aprendemos que a santificação,
A pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. E por fim, aprendemos no terceiro tópico que o zelo e o ensino pela verdade são duas das principais armas da igreja de Cristo. Chegamos à conclusão que, diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo pode ser vigilante, como está escrito em 1 Coríntios 16, 13. Por quê? Porque ela é a guardiã da única verdade que liberta, que é justa, está lá em João 8,36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada, como já falaram por aí, né? Porém, Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Efésios 5:27. Portanto, a noiva de Cristo, que hoje é esposa, não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Que você possa, ser um despenseiro de Deus, um apologeta das Escrituras, e que você possa estar com as suas vestes limpas, imaculadas, ser um defensor do Evangelho, não aceitando o mundanismo e o relativismo na sua vida, na vida da igreja. E o Espírito Santo está conosco para nos ajudar a vencer. Só assim você será a igreja do Deus vivo. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde. Esse foi um momento de examinação da EBD em nome do Senhor Jesus. E a partir de agora em diante, nós estaremos aqui no momento examinando a EBD, a revista da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Trust is with